59% dos pais brasileiros fazem algum tipo de investimento para os filhos, segundo uma pesquisa da Boa Vista Serviços. A maioria desses pais insiste em colocar o dinheiro na poupança. E tem gente, por incrível que pareça, que ainda guarda o dinheiro dentro de casa, no colchão, por exemplo. Você vai ver no programa de hoje opções para investir no futuro do seu filho ou da sua filha e também se a poupança ainda compensa. Não antes de você se inscrever no canal, tocar o sininho, dar aquele like generoso e começamos depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, um bebê investidor que eu tenho para mostrar é o Sr. Pililico. Hoje o Sr. Pililico tem 4 anos, mas ele já foi um bebê Pililico, ele já foi um bebê Sr. Pililico. Fotos de bebê Sr. Pililico. E você não Ele tem foi filho. um bebê investidor, hoje ele é um bebê Ele é uma milionário. criança. Quase. Pilirico, talvez. Sou um riquinho. Agora, você tem filhos não biológicos, Doni? Não biológico, eu tenho filhos caninos. Sim, que são maravilhosos. Foto dos filhos caninos. Rock, bebê, Ó, e o Rock hoje. E temos a Maia bebê e a Maia hoje. Já me sugeriram até mudar o nome deles, que é Rock e Maia. Sugeriram colocar Budapeste, porque o Rock é sereno como Buda e a Maia é peste. arteira como uma peste. muito bem. Você sabe por que o Pintinho estava com o pincel, Doni? Não sei porquê. Porque ele estava pintando. Muito boa piada. E vamos trabalhar, porque senão as pessoas já desligam o vídeo e aí nossos chefes se irritam conosco. Sabe, Fernanda, que eu fiquei impressionado com esse número aí da escalada. 59% dos pais brasileiros fazem algum tipo de investimento para os filhos? Nós vamos ficar preocupados, né? Sabe que o governo não dá para contar. Surpreendente, hein? É uma boa notícia. Pois é estranho aí. Muito bem, mas vamos ao nosso assunto. O investimento pensando no futuro dos filhos. Esse investimento pode ser usado tanto como uma reserva para gastos futuros, como uma forma de incentivar os filhos a investir mais lá para frente. Digamos que eu sou o chefe. Imagine se seus pais chegassem para você quando você completou 18 anos, Doni, e falava Little Doni ou Donizinho. Donizimo. Donizinho, fizemos um investimento para você desde o dia que você veio ao mundo e agora temos uma montanha de dinheiro, uma bolada para você fazer um intercâmbio na Polinésia Francesa, onde você vai a cada 2 meses, ou fazer o 10º andar da sua casa em Alphaville ou simplesmente comprar um pequeno helicóptero de verdade para 8 pessoas. Muito bem, olha, seria fantástico, pena que esta não foi a história da minha vida. Não Mas foi essa. não foi. Pode ser do seu filho, não sei. Talvez, quem sabe? Ou então imagine ter esse mesmo dinheiro como uma forma de pagar a faculdade de maneira mais tranquila, sem que isso lá na frente vire um problema financeiro, né? Você estuda e de boa com relação ao bolso. Mas uma questão que temos que abordar é onde investir esse dinheiro para fazer o aporte mensal, por exemplo. Eu não sei. Pois é, a ideia aqui é escolher um valor que não aperte o seu orçamento, mas que você consiga ter uma frequência, ou todo mês, ou a cada 2 meses, enfim, fazer um planejamento para manter essa frequência, fazer esses aportes com a mesma constância. Assim, fica mais fácil para calcular quanto você terá em determinado período futuro. É legal também estipular um prazo e um objetivo para não ficar muito vaga a ideia. Uma meta é mais fácil, quando você tem uma meta, é mais fácil de atingir do que, estou ajudando, sei o que lá. Lembrando que é bom pensar numa meta, sei lá, de curto prazo, uma meta de médio prazo e uma meta de longo prazo. Aí pode ser um carro, um intercâmbio, a faculdade, o que você desejar e, claro, dentro do possível, para o seu filho. Pois é, muita gente colocava e ainda coloca esse dinheiro em aportes mensais na poupança. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! Vamos, simbolicamente, editor, explodir o porquinho que representa a poupança para mostrar que não é uma boa ideia, principalmente para o longo prazo, para o médio prazo. Garoto, eu não queria mesmo me desfazer do porco. Não pode falar com sua mãe. A gente tem um porco. É inútil. Lembrando que esses investimentos, a gente vai falar agora, pode ser feito por nossos parceiros, que é a Isinvest, maior corretora independente do Brasil, que a corretora é um supermercado financeiro
com centenas de produtos. Na Isinvest você já tem uma curadoria, então tem produtos bem bacanas, dá uma olhadinha. É isso. E olha só, o primeiro investimento que a gente vai ver aqui é o Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA, aquele título híbrido que tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Esse título público está disponível na plataforma do Tesouro Direto. Ele era conhecido antes pela sigla NTN, Notas do Tesouro Nacional. O nome foi modificado para Tesouro IPCA+, para ficar mais claro para o investidor. E ficou mesmo, né? Sim, esse título, como o próprio nome diz, está ligado ao IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. A característica dessa aplicação é que ela garante um rendimento além da inflação, ou seja, você mantém o poder de compra e acima disso você ganha um quequezinho. Muito bem. Por causa disso, esse título se tornou bastante popular no Brasil. E ele aparece na nossa lista de investimento por ser uma boa opção para longo prazo, né? O Brasil é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe o que pode acontecer neste meio tempo. E se você tem um horizonte muito longo de investimento, pode ser interessante ter a proteção contra a inflação. Vamos ver algumas simulações, Samidana. Lembrando que essas simulações você consegue, inclusive, fazer no próprio site do Tesouro Direto. Então, depois do Cafeína, entre no site e coloque simular investimentos. Vai aparecer uma lista de títulos para você. A gente escolheu neste programinha, nesse humilde programa, o IPCA mais 2035. A gente está falando de bebês. Se hoje é 2020, 2035, nasceu hoje, daqui a 15 anos. Muito bem, a gente vai simular aqui quanto uma pessoa teria se ela fizesse aplicações a partir de setembro deste ano até 2035, começando a investir R$100 por mês e colocando aportes mensais adicionais de R$100. R$100 todos os meses. Todos os meses, né? O ideal também é se ajustar pela inflação, porque R$100 agora é diferente de R$100 daqui a 10 anos. Bom, neste caso, a pessoa terá um rendimento bruto de 30 mil. O que é legal no site do Tesouro é que você consegue ver quanto essa mesma quantia renderia na poupança e em outros investimentos. Então, além de um simulador, é um comparador. Exatamente, nós temos um gráfico até mostrando a curva e como ela se distancia dependendo do investimento que você faz. A gente está falando aqui basicamente de produtos de renda fixa, né? Olha só, se a gente compara com a poupança, é uma diferença de mais de R$6 mil, o que você teria no IPCA+, com o que é projetado como resultado do investimento na poupança. O mesmo valor e o mesmo período de tempo investido resultam em dois saldos muito diferentes lá na frente. Sabia não? Lembrando que aqui, como eu falei, rendimento bruto, quando a gente desconta a taxa da B3, imposto de renda, aí o lucro cai e a gente deve ficar em torno de 28 mil. Também, para o longo prazo, é interessante sempre olhar a inflação. Mas vamos tocar o nosso barquinho. Muito bem, vamos para o segundo investimento que a gente resolveu trazer aqui para analisar. Algumas pessoas podem torcer o nariz para ele. O que significa isto? Estou muito ocupado. Mas é a previdência privada. Vamos explicar. Por que ela entrou nesta lista de... Não é a lista de sugestão. Não. Não, é a lista de análise. Sim. Né? Então, trazendo opções. Não quer dizer que é para a pessoa fazer isso necessariamente. São as cartas na mesa. É o cardápio. Cardápio. As pessoas usam, normalmente, a Previdência pensando na aposentadoria. É claro que seu filho não vai se aposentar se ele é um bebê daqui 15 ou 20 anos. No entanto, a Previdência se torna uma opção interessante para o futuro dos filhos pelas vantagens fiscais. Certo. Então, sobre esses fundos, incide a cobrança de imposto de renda e a tabela pode ser progressiva ou regressiva. Sim. Na tabela progressiva, a alíquota está ligada diretamente ao lucro que você tiver, ao retorno que você tiver. Na verdade, ao valor financeiro. Aí tem PGBL, VGBL, a gente já fez programa sobre isso, dá uma olhadinha. Na regressiva, a alíquota, né, o imposto vai regredindo no prazo. Então, a alíquota vai caindo aí 5 pontos percentuais a cada 2 anos, começa em 35%, chega a 10%. Lembrando que nas outras modalidades de renda fixa, por exemplo, o mínimo que você consegue é 15%. Em ações, 15%. Então, é uma boa para fazer isso. Agora, na Isinvest você tem duas coisas. Primeiro que você pode ter tipo um débito automático que vai do seu banco direto para a Previdência. Isso não é comum em outros produtos da Isinvest, mas na Previdência. E outra coisa que são taxas de administração interessantes, porque está cheio de lugar com taxa de 1%, 2%, aí acaba inviabilizando
Isso, porque você tem taxa de entrada, taxa de saída e taxa de administração. Então, não aceita taxa de entrada, nem taxa de saída e 2% de taxa, nem pensar, até porque a taxa hoje de juros no Brasil está muito menor. Aí o benefício fiscal acaba sumindo. E é interessante notar também que a gente está falando de depósitos mensais, né, que são resgatados ao final do período, mais os juros. Tudo que você colocou, evidentemente, mais o retorno que aquilo trouxe. Caso você venha fazer uma previdência privada, é importante também ver direitinho qual tipo que você vai escolher, ficar de olho na tributação, como você me falou, para ver se realmente vale a pena. É importante entrar nos detalhes, nas minúcias dessa opção. Eu, lá no passado, enquanto trabalhava no mercado financeiro, faz tempo, cheguei a ter uma previdência privada, a tabela era regressiva, mas eu precisei sacar o valor pouco tempo depois, levei uma tungada, perdi dinheiro, saí com menos trollada. do que... Uma trollada, saí com menos dinheiro do que havia aplicado lá. Então, para não acontecer com você, também é bom analisar direitinho, tá certo? O que mais? Outro investimento, Sami, que pode ser uma boa opção no longo prazo. Talvez, não sei, vamos trazer os FIIs. Os fundos de investimento imobiliário são aqueles que permitem aos investidores se associar a outros para adquirir empreendimentos do setor. Você pode ser dono de uma parte de um shopping, por exemplo. Esses fundos são divididos em cotas e cada investidor pode comprar uma ou mais cotas. Um dos maiores atrativos deste tipo de fundo é que você não precisa de tanto dinheiro para investir, principalmente quando comparado com o ativo básico, que é o imóvel. Imagina, comprar um imóvel, você não consegue comprar cotas de R$2. Então tem cotas aí de fundos a partir de R$2 e tem também os de R$4.500. No entanto, bem mais barato para se atingir o mercado imobiliário do que comprar um imóvel, além da dor de cabeça de ter que conhecer um imóvel. Teoricamente, os gestores são pessoas qualificadas que sabem comprar, sabem vender, sabem alugar por bons valores. É por isso que você não tem comprado muitos shoppings recentemente? Não, eu parei de comprar, estou agora em fundo. Uma outra característica interessante é que nesses fundos as rendas, né, que são uma espécie de aluguel que você recebe como cotista, essa renda é isenta de imposto de renda. Apesar disso, você precisa ficar atento às taxas cobradas. Esses fundos têm uma tendência de valorização quando você tem queda da taxa de juros. Por quê? Porque a oportunidade, que era comprar papéis de dívidas, pagam menos. Então o aluguel começa a ser interessante e muita gente parte para o mercado imobiliário. Então aí você tem um aumento tanto de valor, né, de fundos, como o aluguel hoje, por exemplo, antes era 0,5% de aluguel. Você fala, 0,5% é ruim, porque é a poupança pagar 0,5%, a gente pagava 1% ao mês se a gente voltar não tanto no tempo. Agora, 1% ao mês é absolutamente inatingível em modalidades de baixo risco e de curto prazo. E o fundo de investimento imobiliário, como a gente fala, é uma espécie de risco no meio do caminho entre a renda fixa pura e as ações, assim, propriamente ditas, né? A recomendação é que os investimentos nesses fundos sejam de médio, de longo prazo, de preferência, tá certo? Agora, para você que é pai ou mãe, com perfil mais agressivo, perfil de investidor, obviamente, uma opção é usar a chamada técnica Buy and Hold, que nada mais é do que você comprar e esperar a valorização no longo prazo, no tempo. E aqui a gente está falando de um longo prazo real, né? 10, 15 anos, pelo menos o bebê se transformar num pequeno consumidor. Lembrando que nessa escolha você pode ter um rendimento maior do que as outras opções que a gente falou, que a gente abordou aqui, mas, claro, não tem como calcular quanto será o retorno disso. Você vai estar exposto ao risco da Bolsa. Agora, evidentemente, a Bolsa no resto do mundo é uma cultura que já está muito mais arraigada, as pessoas investem em ações há muito mais tempo, é um hábito da população. Aqui, proporcionalmente, o brasileiro está entrando na Bolsa agora com um enorme apetite, conhecendo mais, mas proporcionalmente ainda tem muito para avançar. E quanto maior o horizonte, mais os investimentos em ações se tornam interessantes, por exemplo, quando comparado com a renda fixa. São todas opções que tem que avaliar o perfil também do investidor. Não, né? E também não precisa ser, por exemplo, previdência, tem previdência mais ligada em bolsa, previdência mais ligada em renda fixa, e também você pode ter um pouco de tesouro direto, um pouco de previdência, uma própria carteira na bolsa. Então, você tem as combinações, não precisa ir all-in, como você faz no poker com frequência, em certas mãos. E é importante, claro, relembrar, reforçar aqui que você
precisa fazer um planejamento, traçar os objetivos, né? Sempre que se fala de futuro, e ainda mais futuro dos pimpolhos, dos pequenos samis, pequenos dones. Pililicos e pililicas Exato. Doce Brasil. Lembrando que o disclaimer é importante, veja o risco do investimento, veja o seu perfil, cuidado com as promessas de ganho fácil, aquelas coisas que eu gosto de falar, só para não esquecer que fizemos um trabalho ilibado, Doni. Muito bem, Samidana, e com esta bela declaração, a gente que não teve um investimento paterno ou materno financeiro que possibilitasse a aposentadoria precoce, nós temos que continuar avançando. Muito. Só nos resta chamar o fechamento do mercado. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 0,25% e próximo dos 102 mil pontos. Fleury foi o destaque de alta com mais de 6%. As ações da Suzano tiveram queda de mais de 4%. Cosan e Klabin também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com queda de 0,49% com R$ 5,35. É isso, Doni. Até o próximo programa. E agora a frase de efeito, um olho. Preste atenção no presente, mas não esqueça do futuro. Achei a frase uma porcaria, mas é uma frase de efeito. Se inscreva, compartilhe. Até mais. Bom dia a todos.